Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, onde nós iremos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do verso 35. O texto é bastante extenso, mas nós leremos apenas alguns versos para servir de introdução ao nosso tema. João capítulo 6, o verso 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui, queridos irmãos, um texto muitíssimo interessante. Jesus, ele está com os seus discípulos e com uma multidão que estava à sua procura. Se nós olharmos um pouquinho no início deste capítulo, Jesus fez uma multiplicação dos pães e ali ele já estava dando uma orientação, colocando alguns princípios na mente dos seus discípulos, quando diante de uma multidão de muitas pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus pergunta: de onde nós teríamos pão para alimentar esta multidão? Como poderíamos alimentar isso? E alguém já diz: não, 200 dinheiros se tivéssemos aqui já não daria para fazer isso. Jesus estava já colocando para eles uma coisa: é que há certas situações que o homem não pode resolver, mas Deus pode. E aí ele então pega um pequeno lanche de um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, multiplica, alimenta todo mundo, e aí vem um outro princípio interessante que Jesus já estava colocando ali. É que o que Deus faz é tão abundante que é maior do que a nossa necessidade. Sobra dos pães 12 cestos cheios. E aí Jesus vai embora e à noite há uma tempestade que Jesus acalma. Mas no outro dia de manhã, diz aqui o texto, que a multidão foi à procura de Jesus porque dizia: este é o profeta que devia vir ao mundo. Alguém que pega um lanchinho aqui e alimenta todo mundo. Isso é maravilhoso. Só que Jesus vai dizer: vocês deviam trabalhar não pela comida que perece, mas sim por aquela que permanece para a vida eterna. Ele estava dizendo: assim como vocês se esforçam para alimentar o seu corpo, vocês são capazes de atravessar o lago de um lado para outro buscando coisas materiais, que vocês tenham esse mesmo interesse em buscar as coisas espirituais. E o que nós podemos fazer para agradar a Deus, ou para fazer a obra de Deus? Eles perguntam, e Jesus diz: a obra de Deus é uma só, é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Você quer agradar a Deus ou fazer alguma coisa para Ele? Tudo começa com a fé em Jesus. A fé em Jesus é fundamental para alguém fazer algo para Deus ou algo que agrade a Deus. Jesus então vai discorrer aqui nesses versos sobre a fé nele como necessária para a salvação, a necessidade de permanecer nele para que possa ser salvo e também a vontade de Deus em preservar aqueles que creem em Jesus. Nós vamos nesta noite falar sobre essa questão da salvação. Nós já vimos que a salvação é pela fé, mas muita gente às vezes fica em dúvida: será que eu sou realmente salvo?
Ou alguém pensa que por causa da doutrina que nós pregamos, você pode estar salvo num dia e não estar no outro, e no outro dia seguinte já está salvo de novo. Ou alguém parece que tem uma salvação muito instável, que pode ser perdida de qualquer maneira ou a qualquer momento. Mas nós vamos ver que a nossa salvação não está em risco desta maneira. Nós vamos ver que há muita segurança na salvação, e o tema de hoje então é: posso ter certeza de que eu sou salvo? É o que nós vamos ver então nesta noite. Nós podemos começar vendo uma questão importante, queridos. É que nós somos salvos pela fé em Jesus. Ninguém é salvo porque ele se esforçou, porque ele buscou, mas tão somente porque ele creu, ele recebeu a Jesus pela fé. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E aí nós vemos uma coisa interessante, queridos. Jesus mandou pregar o Evangelho. Mandou os seus discípulos ir pregar o Evangelho a todo o mundo, a todas as pessoas. E ele prometeu que todo aquele que cresce seria salvo. Nós temos um texto muito conhecido aí de Marcos capítulo 16, do verso 15 em diante, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda a criatura. Não é simplesmente a todas as nações, nem a todas as gentes, como se algumas das pessoas dessas nações devessem ouvir e a outras não importasse, porque elas não seriam salvas. Jesus mandou pregar a toda criatura, ou seja, a cada homem que existe nessa terra, e prometeu que todo o que crê seria salvo. Nós podemos então pregar o Evangelho a todo mundo, crendo, em primeiro lugar, que Cristo morreu por todos e que, portanto, a salvação é oferecida a todos os homens. Quando lemos Hebreus capítulo 2, o verso 9, diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. É muito claro que Jesus morreu por todos os homens. E nós vamos encontrar ainda em Tito capítulo 2, o verso 11, Paulo dizendo: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Cristo, pela graça de Deus, morreu por todos. E essa graça alcança a todos os homens. Por que todos os homens, então, não são salvos? É porque há uma condição para ser salvo. É preciso crer em Jesus. E aquele que crê será salvo. Mas o que não crê será condenado por sua incredulidade, por não crer na oferta de salvação de Deus. Então o Evangelho deve ser pregado a todo mundo, porque ele é o poder divino para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse processo, ele começa pela fé, ele continua pela fé e ele termina pela fé. Ele é de fé em fé. Não é? Nós vimos já em Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a fé é necessária para começar a salvação, a fé é necessária para continuar a salvação e até o fim é preciso continuar crendo. Nós percebemos então, queridos, que a salvação é oferecida a todo o que crê, porque Jesus morreu por todos. Então onde está a segurança da salvação? Está na promessa de que Jesus morreu por nós e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu posso ter certeza que eu sou salvo? Sim. Por quê? Porque eu tenho certeza, creio na Bíblia que diz que Jesus morreu por mim e creio nela que diz que se eu crer, serei salvo. Então, se eu creio, eu tenho certeza que a salvação me é dada. E aí nós percebemos que a segurança da salvação não está em nós. Não é o que eu faço, mas é primeiramente, antes de tudo, o que Deus fez
e faz por mim para que eu possa ser salvo e continuar sendo salvo. Nós vamos ver então que a salvação é uma obra de Deus. Nós vamos ver, queridos, que Deus é quem toma a iniciativa de salvar o homem e fornece a ele os meios necessários para que essa salvação vá até o fim, ela se realize definitivamente. No texto que nós lemos, Jesus vai dizer claramente, vai mostrar que é Deus quem faz estas coisas. Quando o povo disse, olha, Moisés nos deu o maná, e você, o que é que vai fazer? E Jesus corrigiu dizendo, Moisés não deu o maná a vocês, quem deu o maná foi Deus. Porque é Deus quem toma essa iniciativa de alcançar o homem e de suprir as suas necessidades. Jesus vai dizer, todo que o Pai me dá virá a mim. Alguém só pode ir a Jesus porque primeiro o Pai, através do seu Espírito, fala ao seu coração. Ninguém é crente porque um dia resolveu ser crente. Alguém só é crente porque um dia o Espírito Santo falou ao seu coração. Agora, alguém que não é crente não é porque o Espírito Santo não lhe falou, é porque ele não quis dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus para crer em Jesus. Então Deus é quem toma essa iniciativa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus está dizendo que Deus quer salvar, e ainda por cima ele está dizendo que ele quer que aquele que aceitou a Jesus, ele permaneça até o fim. Nós vamos ver aqui no verso 39, que nós já lemos, que ele diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aquele que já foi alcançado por Deus e por isso pôde crer e creu em Jesus, o Senhor vai dizer, a vontade de meu Pai é que nenhum deles se perca. Então, se depender de Deus, ninguém vai perder a sua salvação. Se depender da ação de Deus, ninguém vai perder a sua eterna vida, porque Ele quer que todos estejam seguros e que permaneçam até o fim. Nós vemos ainda em Mateus capítulo 18, Jesus dizendo, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Veja que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Alguém que aceita Jesus e depois se afasta dele, ou alguém que não quer aceitar Jesus, é por pura rebelião e incredulidade. Não é porque Deus decretou que ele fosse para o inferno, não é porque Deus quisesse que ele fosse destruído, não. Deus diz a sua palavra claramente, não quer que nenhum se perca. Nós vamos perceber então, queridos, que Deus, ele trabalha para manter o crente. E esse poder que ele tem é suficiente para nos guardar de cair. Quem está nas mãos de Deus está seguro. Nós vamos ver na Epístola de Judas, Epístola Universal de Judas, versículo 24, ele dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora, e para todos sempre. Amém. Ele está louvando a Deus e dizendo que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E que Ele, por Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Veja que é muito claro que é por Jesus que alguém se salva. Ninguém será salvo fora de Jesus. Pedro também vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Veja que ele vai dizer claramente que o poder de Deus nos guarda, mas é mediante a fé que nós permanecemos debaixo desse poder. É mediante a fé que nós somos guardados por este poder. Ou seja, se alguém deixar de crer, não pode mais reivindicar esta proteção. Não pode reivindicar mais ser guardado pelo poder de Deus. Nós percebemos então, queridos, a primeira questão que nos dá a segurança da nossa salvação é que a salvação vem de Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa e nos ofertou a salvação. E a sua palavra nos garante que os que creem serão salvos.
Se você crê em Jesus, então você tem assegurada a sua salvação. Nós vamos ver que Cristo, Ele vai nos garantir esta salvação. Não só Jesus, Ele nos salva, mas Ele também é quem garante, é quem trabalha para garantir esta salvação que nós temos. Nós vamos encontrar Cristo dizendo que aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele não diz assim, quem crê em mim um dia será salvo, ou um dia terá a vida eterna. No verso 40 que nós lemos aqui, ele diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, você crê em Jesus, então você já toma posse da vida eterna e Jesus já garante que vai ressuscitar no último dia. Por quê? Porque Ele mesmo é quem vai trabalhar para que você mantenha-se firme. Nós percebemos claramente, queridos irmãos, que nós temos essa segurança em Cristo. Ele diz que o que crê no Filho, agora veja a distinção que ele faz aqui no texto. Ele diz, todo aquele que vê o Filho e crê nele. Alguém talvez possa ver o Filho, conhecer o Filho, mas não querer crer. E nós vamos, na continuidade do capítulo aqui, ver que Jesus começa nesse discurso dizendo sobre o maná, o pão do céu, e ele vai tornando o discurso mais pesado, dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer a minha carne é que tem a vida eterna. Aí alguns discípulos disseram, peraí, isso aqui agora ficou difícil. Quem é que pode aceitar isso? E aí o texto vai dizer, alguns dos seus discípulos o deixaram. Gente que era discípulo. Gente que estava seguindo. Gente que era dos seguidores de Jesus. Não diz a multidão que estava ali só por causa do pão, mas os discípulos dele começaram ali a abandonar. E Jesus se volta para os 12, para os apóstolos. E pergunta assim, e vocês querem deixar também? Querem deixar também? Ele não diz que há um poder irresistível que faz com que eles não deixem. Ele pergunta, vocês querem deixar? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então aquele que crê como Pedro, aquele que continua crendo, é aquele que tem assegurada a vida eterna. Nós vamos ver, queridos, que João capítulo 5, verso 24, o Senhor vai dizer, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que Jesus não diz de novo, terá, mas ele diz, tem a vida eterna. Ele diz que não entrará em condenação, já passou da morte para a vida, já está assegurada a sua salvação. Então a nossa salvação consiste na obra que Cristo fez por nós e como nós cremos nisso. Isso é que garante a nossa salvação. Então o poder de Cristo, queridos, ele é poderoso demais. Cristo é muito poderoso. Então o seu poder nos garante estarmos guardados contra todas as investidas do adversário. João capítulo 10, nós vamos ver o Senhor declarando assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que promessa maravilhosa que Jesus faz. Ele diz, em primeiro lugar, que as ovelhas dele são aquelas que ouvem a sua voz. Alguém lê esse texto dizendo assim, porque são ovelhas de Jesus, então são escolhidos, são eleitos, eles ouvem a voz, eles conhecem Jesus e eles seguem. Mas nós podemos perfeitamente interpretar que é exatamente o que Jesus está dizendo. Porque essas ouvem a minha voz, porque elas me conhecem, ou eu as conheço, e porque elas me seguem, é que são as minhas ovelhas.
As ovelhas são as que seguem. As ovelhas são aqueles que ouvem, aqueles que creem, que obedecem, que permanecem. E aí Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então a nossa salvação, queridos, não é algo que está sob risco, que qualquer coisa o diabo pode vir roubar a salvação, o mundo pode roubar a salvação, que qualquer coisa alguém pode vir tomar a sua salvação. Não, a nossa salvação ela é garantida porque aquele que nos salvou garante que ninguém nos arrebatará da sua mão. Aleluia! Ninguém nos arrebatará da sua mão. O crente, então, está guardado debaixo do poder de Deus. Nós vemos que somos também assegurados, temos também uma garantia, porque Jesus, além de nos estar guardando, segurando, Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele clama ao Pai por nós. No capítulo 17 de João, temos a famosa oração intercessória de Jesus, onde ele pede que o Pai os guarde, que os livre. Nós vamos encontrar também em Hebreus capítulo 7, o escritor dizendo, mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que Jesus, ele não somente salva, mas ele continua intercedendo a Deus por nós, de forma que nós somos guardados também pela ação do Senhor, pela intercessão do Senhor em nosso favor. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 22, que Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. Veja que havia um risco então de Pedro ter a sua fé prejudicada. Não porque ele não tivesse guardado, mas porque o próprio Pedro certamente estava se colocando numa situação de risco. Agora, Jesus diz, eu orei por ti, Pedro, eu intercedi por ti. E você vê que apesar de ter negado Jesus, Pedro se levanta e se torna um dos grandes líderes do cristianismo. A intercessão do Senhor por nós é também a garantia de que nós estamos seguros debaixo da sua poderosa mão. O que nós lemos nesse texto aí é que ninguém pode nos roubar da mão de Jesus. Ninguém pode nos afastar de Cristo. Mas o que temos que considerar, queridos, é que nós podemos nos afastar dele. Ninguém pode nos roubar das mãos dele, mas nós podemos nos afastar dele. Então é necessário que nós continuemos a segui-lo. Nós temos aqui no mesmo capítulo 6, Jesus vai falar dos 12, ele vai dizer, eu não vos escolhi a vocês os 12, mas um de vós é um diabo. Um de vós é um acusador. Um de vós abandonou essa posição de discípulo. E ele estava falando exatamente de quem? De Judas Iscariotes. Judas estava entre os escolhidos. Quando você vai olhar, Jesus passou a noite em oração e depois diz que ele escolheu 12. Ele escolheu aqueles 12 homens. Mas Judas, diz o texto de Atos, capítulo 1, e o verso 25, quando Judas já havia morrido e alguém precisava substituí-lo, então diz, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. A ideia aqui é que Judas afastou-se, abandonou, que ele abriu mão daquele que era o seu ministério. E ele, por isso, recebeu a punição que era devida. Porque para o rebelde, para o pecador, sempre há um lugar certo que é a punição de Deus. O texto não está dizendo que Judas estava marcado desde a eternidade para cair, mas ele estava dizendo que porque ele se desviou, ele foi justamente punido, porque esse é mesmo o lugar daquele que se rebela, daquele que peca, é a punição. Então, Cristo tem poder para nos segurar nas suas mãos, mas nós temos que ter o cuidado para não nos afastar
dele. Nós temos ainda a ação do Espírito Santo, que age em nós. O Espírito Santo, ele começa agindo ao nos convencer do pecado. Você só aceitou Jesus, você só se arrependeu dos seus pecados, porque o Espírito Santo falou ao seu coração. Veja o texto de João capítulo 16 que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E ele diz, do pecado, porque não creem em mim. Então o pecado aqui seria de incredulidade, né? De não aceitar a oferta de salvação, mas o Espírito Santo convence o homem. E é por causa desta ação do Espírito, dessa graça de Deus que se manifesta na ação do Espírito Santo, que o homem é convencido do seu pecado e pode crer, e pode aceitar a Jesus, e pode se arrepender dos seus pecados. E o Espírito Santo continua agindo, porque a Bíblia diz, queridos, que ele é o penhor, ou é a garantia da nossa herança nos céus. Quando Paulo escreve aqui Efésios capítulo 1, ele vai dizer, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ele está dizendo, você ouviu o Evangelho, você creu em Jesus, e agora então o Espírito Santo ele vem selar, ele vem morar em nós. E essa moradia do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo, esse selo do Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Se você não lembra o que é um penhor, você vai comprar uma casa, por exemplo, e você vai e adianta um valor, vamos fechar o negócio, está tudo certo, ok. Se a casa custa 100 mil reais, aí você adiantou ali, vamos dizer, 5 mil reais, é o penhor, é a garantia. Você está dizendo, eu quero a casa, eu vou agilizar os papéis, mas esses 5 mil reais é a garantia. Se eu não quisesse a casa, não daria esse dinheiro. Ninguém anda jogando dinheiro fora dessa maneira. Então, a pessoa que vai vender a casa já tem certeza que está tudo certo. Por quê? Porque você já adiantou um penhor, já adiantou um valor, a garantia ali. E nós temos, então, essa garantia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que eu estou salvo? Sei que eu estou salvo. Por quê? Porque eu criei em Jesus, a promessa dele é fiel e o Espírito Santo de Deus mora em mim e me diz que eu sou salvo. Nós vamos ver que o Espírito também, nessa habitação, ele nos dá testemunho da nossa filiação divina. Nós vamos encontrar aqui em Romanos capítulo 8, verso 16, o apóstolo Paulo dizendo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Além da garantia das promessas da salvação, nós temos o testemunho interno do Espírito Santo, que nos diz, você é salvo, você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa da salvação. Aleluia. Então nós temos essa garantia, queridos, do Espírito Santo. Nós vimos que o poder do Pai e a vontade dele é suficiente para nos guardar, que Cristo nos salva e que ninguém pode nos arrebatar de sua mão, que o Espírito Santo é o penhor e é também o testemunho desta salvação. Agora nós vemos que apesar de tudo isso que Deus fez para amparar o crente até o fim, isso não elimina certas condições que o homem deve cumprir. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, ele diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Ele não diz aquele que está em pé, ele diz aquele que pensa que está em pé. Aquele que acha que está em pé, olhe que não caia. Na realidade, ele não quer dizer que nós não vamos permanecer de pé, mas o que ele está dizendo é que nós precisamos vigiar.
que nós precisamos permanecer. Nós vemos, queridos, que a graça de Deus, ela é incondicional. Deus não nos dá a sua graça porque Ele vê alguma coisa em nós. Não, a graça é incondicional. Mas a persistência não é incondicional. Tem condições, sim, para poder você permanecer salvo. Você precisa permanecer em Cristo. Precisa permanecer crendo. E é isso que nós vamos ver que Deus exige de nós. Que nós devemos perseverar na nossa fé. O crente precisa, queridos, fazer algo que é muito simples, que é continuar crendo. Continuar permitindo que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Mas ele tem essa responsabilidade de perseverar na fé e na justiça, ou seja, cumprindo aquilo que agrada a Deus. Não é que você tem que crer por sua fé, por sua força. É o Espírito Santo quem continua agindo. É o Senhor quem continua falando por sua palavra. Crer, nós já vimos que não é uma obra. Crer, pelo contrário, é você entregar tudo ao Senhor. É você confiar plenamente nele. Nós vamos encontrar diversos textos, como João capítulo 8, aqui no verso 31, ele vai dizer, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está falando de alguém que já creu. E ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele não está dizendo você que não creu, ele está falando de alguém que creu, mas ele diz, você para ser um verdadeiro discípulo, precisa permanecer na minha palavra. Precisa continuar crendo e obedecendo a essa palavra. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 11, quando Barnabé vai a Antioquia e vê que Deus estava salvando ali, que Deus estava operando ali. Aí o texto diz, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. Ele não diz assim, vocês já creram, então pronto, agora estão salvos para sempre. Mas ele diz, permaneçam. Ele diz, perseverem no Senhor, porque isso é necessário para que nós possamos continuar nele e, portanto, continuar salvos. Aqui em Hebreus capítulo 10, Hebreus é uma epístola que tem muitas advertências para que ninguém caia, para que ninguém volte atrás, para que ninguém desista. E no capítulo 10, o verso 38, o Senhor diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja que alguém já creu, vive da fé, já foi justificado, é um justo. Mas se ele voltar atrás, se ele abandonar a sua fé, Jesus está dizendo aqui, a minha alma não tem prazer nele. Então é preciso continuar, é preciso perseverar, é preciso manter-se firme. O crente deve persistir até o fim em seguir a Cristo. Essa nossa vida cristã, queridos, muitas vezes é comparada a uma corrida. O apóstolo Paulo compara a uma corrida quando escreve a Timóteo. O escritor dos Hebreus também compara a uma corrida essa nossa vida cristã. Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 9, também compara a uma corrida. E uma corrida, ela deve ser começada e deve ser terminada. Ninguém jamais ganhou o prêmio porque começou uma corrida. Vamos dar a medalha àquele cidadão ali porque ele foi o primeiro que começou a corrida. Não, ninguém ganha prêmio por começar a corrida. Você só ganha o prêmio quando você termina. Se você concluir a corrida, você tem o prêmio. Então nós precisamos começar a corrida cristã e continuá-la até o fim. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo aqui a Timóteo na segunda epístola. E ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando dos escolhidos de Deus. E ele diz, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo diz que precisa, então, alguma coisa acontecer para que eles possam perseverar nessa salvação. Palavra fiel é esta, ele diz que se morremos com ele, também com ele viveremos. Quando morremos com Cristo? Quando aceitamos a ele como Salvador. Então vamos viver com ele. Ele está conosco e nos garante esta vida. Se sofrermos, ele continua. Também com ele reinaremos.
Se o negarmos, também ele nos negará. Então ele está dizendo que nós precisamos perseverar, continuar. Se você continua com Cristo mesmo sofrendo, vai reinar com ele. Mas se você nega, ele diz, ele nos negará. Não há uma perseverança incondicional. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. O que ele está dizendo é, você precisa continuar crendo em Jesus, precisa continuar nele. Porque se você negar a Cristo, não há salvação para aquele que nega a Jesus. Então é necessário permanecer firme na fé para poder alcançar a salvação final, a salvação definitiva. Há 2 textos aqui que são muito importantes. O primeiro está em Romanos capítulo 11. E é interessante porque o tema dessa epístola, ele fala exatamente sobre a justificação pela fé. E Paulo está dizendo aqui no capítulo 11, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele está falando de Israel que perdeu a sua posição e os gentios entraram na salvação. Ele continua, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Veja que não é porque Deus não queria salvar, porque Deus resolveu arrancá-los dali, mas por causa do que eles fizeram. O que eles fizeram? Deixaram de crer. Por causa da incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. É porque cremos que nós permanecemos enxertados nesta videira. Então ele diz, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Veja como ele está dizendo. Israel não creu, então foi cortado. Os gentios creram, você creu, então você foi enxertado. Você está de pé porque você crê. Mas ele diz, não ache que porque você creu, agora você pode fazer qualquer coisa. Porque se você também não permanecer crendo, você também será cortado. Ele está falando aqui que há necessidade de perseverar, queridos, para que nós possamos continuar nesta salvação. Colossenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo vai dizer, a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Veja que ele está falando de pessoas que não eram crentes, mas que aceitaram a Jesus e agora, portanto, estão nesta nova condição diante de Deus. Mas ele continua, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele está dizendo, olha, você foi reconciliado com Deus pela carne, pelo corpo de Cristo que foi entregue por nós. Agora ele quer apresentar a Deus vocês como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se vocês permanecerem fundados e firmes na fé. Se alguém crê e deixa de crer, ele está correndo sério risco. Eu gosto dessa frase do Adam Clarke que ele diz, e alguém irá se aventurar a dizer que aquele que não perseverar até o fim e foi infiel, entrará para a vida? Alguém pode dizer que alguém que se desviar, que se afastar, alguém que foi infiel, alguém que não perseverar em Cristo, vai ganhar a vida eterna? Deus, por acaso, dará a vida eterna a um incrédulo, a um infiel? Deus dará a vida eterna àquele que não creu ou que afastou-se da fé em Jesus? Não, a Bíblia não afirma jamais isso. Pelo contrário, o que ela afirma é, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então nós precisamos continuar crendo, porque somente perseverando nessa fé, nós manteremos-nos salvos em Cristo Jesus. Agora vamos sempre lembrar, o poder para você permanecer não é a sua força, é o poder de Deus.
O que faz que você continue crendo não é a sua razão, mas é a graça de Deus no seu coração. O que faz com que você tenha forças para perseverar não é simplesmente o que você faz, mas a fé no que Jesus já fez por você e a ação do Espírito em você que continua lhe dando graça e força para você perseverar. Mas nós precisamos perseverar na vida eterna ou perseverar na fonte desta vida eterna. A palavra nos mostra, queridos, que a posse da vida eterna está condicionada a uma atitude persistente de confiança na pessoa e na fonte da vida eterna, que é Jesus. Quem não permanecer em Jesus não pode ter a vida eterna. O crente, então, deve permanecer em Cristo. Eu vejo o texto de 1 de João, capítulo 2, verso 24, ele diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é uma promessa que ele vai cumprir, mas há condições. Ele diz: se você permanecer, se em você permanecer o que desde o princípio ouviu, o Evangelho e a fé nesta promessa, então você vai permanecer no Filho e no Pai. Nós precisamos permanecer, queridos. Quando Jesus, lá em João capítulo 15, ele fala sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos, ele diz claramente que nós só podemos produzir frutos estando nele. Sem mim, ele diz, nada podeis fazer. E quando ele chega no versículo 6, ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O que ele está dizendo? Só há vida nele. Só há salvação nele. Só alguém escapará do fogo se estiver nele. Aquele que não estiver em Cristo, ele será lançado no fogo. É muito claro isso aqui, não há o que você interpretar diferente. Sem Jesus ninguém será salvo. Então, para ser salvo, precisa permanecer nele. Somente ele pode garantir a nossa salvação. O crente, então, deve fazer a sua parte, que é permanecer nele. Como? Simplesmente confiando nele, deixando que Deus, com o seu poder, lhe guie. E trabalhando para poder acrescentar à sua fé as coisas necessárias para crescer na vida cristã. Pedro, na sua segunda epístola, ele diz que nós devemos acrescentar a fé, a virtude e uma série de coisas mais para que nós possamos crescer. E ele vai dizer assim, quando chega no verso 10 do primeiro capítulo dessa epístola: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Você quer nunca tropeçar? Então, procure cada vez mais fazer firme a vossa vocação e a vossa eleição. Você já foi chamado, aleluia. Você foi eleito em Cristo, mas precisa permanecer nele. E para permanecer nele, você precisa procurar cada vez mais crescer na fé, crescer fazendo mais firme essa sua posição nele, através de maior comunhão com ele mesmo. Cada vez que oramos, que lemos a palavra, cada vez que estamos na igreja, cada vez que aprendemos, cada vez que estamos buscando a Deus, nós estamos crescendo na fé, nós estamos revigorando a nossa fé e estamos ficando, então, portanto, mais fortes para fazermos mais firme a nossa posição em Cristo Jesus. Não é o nosso poder quem faz isso, é o poder de Deus. Mas como obtemos o poder de Deus? Nos achegando a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele, orando a Ele, aprendendo dEle, nós podemos crescer na nossa fé. Nós temos uma doutrina chamada arminiana, ou seja, a nossa doutrina da salvação, ela é baseada nos escritos de um homem chamado Armínio, que não foi ele que inventou essas ideias,
mas ele foi aquele que organizou essas ideias. E nós vamos ver que Armínio ele vai dizer uma palavra muito interessante sobre essa perseverança dos crentes, quando ele diz: meu sentimento a respeito da perseverança dos santos é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes do seu precioso Espírito vivificador, dispõem de poderes suficientes ou forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne, e para obter a vitória sobre esses inimigos, mas não sem a ajuda da graça do mesmo Espírito Santo. Ele diz, olha, aquele que creu e aquele que foi enxertado em Cristo por essa fé, ele tem poder. Deus nos dá o poder, queridos, para vencer, aleluia, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo, para vencer essas coisas todas. O crente não está como uma pessoa que está sozinho no meio de uma guerra, lutando contra inimigos que podem matá-lo a qualquer hora. O crente está lutando com aquele que lhe guarda. Ele está lutando com as armas de Deus. Ele está lutando debaixo do poder de Deus. Nele nós somos mais do que vencedores. Alguém que cede ao diabo não é porque faltou força em Deus para lhe proteger. É porque ele não quis usar a força que Deus lhe deu. É porque ele não se achegou ao Senhor para obter essa força. Armínio vai dizer então, olha, o crente tem vitória sobre esses inimigos. Como? Com a ajuda da graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você quer ter perseverança na fé? Deus já nos deu. O apóstolo Pedro, eu gosto na segunda epístola, que ele diz assim, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você precisa para continuar crente, Deus já lhe deu. Aleluia. O Espírito, a palavra, os irmãos, o poder. Aleluia. Ele já nos deu tudo o que é necessário para permanecermos crentes. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje está mais quente do que outros dias, parece, né? Armínio vai dizer, então, queridos, que o crente tem poder para perseverar. Mas ele também vai dizer que o crente precisa permanecer nesta fé. Veja que ele diz assim, no início da fé em Cristo e da conversão a Deus, o fiel se torna um membro vivo de Cristo. Se ele perseverar na fé de Cristo, e mantiver uma boa consciência, permanecerá como um membro vivo. Mas se ele se tornar indolente, se não tiver cuidado consigo mesmo, se der lugar ao pecado, ele se torna passo a passo meio morto. E prosseguindo desta maneira, por fim, ele morre inteiramente e deixa de ser um membro de Cristo. Então o que Armínio está dizendo? O diabo não pode roubar a sua fé. O mundo não pode roubar a sua salvação, porque Deus lhe deu poder para você resistir a tudo isso. Mas se você for indolente, se você deixar de buscar, de perseverar, se você for se afastando de Cristo aos poucos, você vai morrendo até que chegue o dia que você deixa de ser um membro de Cristo. Se nós não continuarmos, se nós não perseverarmos, se nós não prosseguirmos, podemos ir aos poucos nos afastando da fonte da vida, nos afastando da segurança que há em Cristo. Ninguém pode nos roubar da mão de Cristo, mas nós podemos nos afastar dele se nós não perseverarmos, buscando a ele, desejando a ele, crendo nele. Então nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia vai nos apontar que há a necessidade de permanecer na fé, e alguns que abandonam a fé vão perder a salvação, é o que ela chama de apostasia. E alguns que vão viver no pecado também vão acabar por se afastar de Cristo, porque o pecado não confessado, continuado, nos afasta de Cristo. Nós entendemos então, queridos, que por causa do processo de salvação ser pela fé, a salvação é pela fé, uma fé viva, uma fé persistente. O seu abandono, o abandono dessa fé pode levar à apostasia. E Paulo diz que isso iria acontecer. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele vai falar isso.
Mas Hebreus capítulo 3 e o verso 12, veja a advertência que nos dá esse escritor, quando ele diz assim, vede irmãos, ele está falando de irmãos, né? Ele não está falando com incrédulos, com ímpios, ele está falando com crentes, ele diz, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. A mesma Bíblia que diz, ninguém pode roubar da minha mão, diz, não se aparte do Deus vivo. A mesma Bíblia diz que Deus é poderoso para guardar, também diz, não se afaste deste Deus. Aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo, eu disse na primeira epístola, capítulo 4, verso 1, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É interessante que alguém diz que a apostasia não existe, mas quem está dizendo aqui que a apostasia vai acontecer é o Espírito. Quem está dizendo é o Espírito Santo por meio de Paulo. Paulo diz, o Espírito diz que alguns apostatarão da fé. Se apostata da fé, irmãos, é porque já creu. Creu e agora apostatou. Ninguém pode apostatar sem antes crer. É preciso, ele está falando exatamente de alguém que creu, mas que agora abandonou esta fé. E aí nós vemos que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6 e no capítulo 10, ele vai nos falar sobre aqueles que abandonaram a sua fé e aqueles que vivem deliberadamente no pecado. E nós vamos ver que alguém que se afasta de Cristo ou que abandona a sua fé irá perder a sua salvação, a sua vida eterna. Hebreus capítulo 6, ele diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Veja que ele está falando de alguém que já creu em Jesus, foi iluminado pelo Espírito, provou a salvação, o dom celestial, era participante do Espírito, ou seja, o Espírito morava nele. Essa pessoa provou a palavra de Deus e o poder do século futuro, a vida eterna já tinha sido lhe concedida, mas ele diz, e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ele não está falando aqui de um crente que afastou-se por uns dias. Ele não está falando de um crente que cometeu um pecado, mas depois arrependeu-se e voltou. Ele está falando de alguém que apostatou da fé, que negou a fé, que abandonou a fé, que não aceita mais de maneira nenhuma que Jesus seja o Salvador, que não crê mais que Jesus possa salvar, que a obra de Deus e que a fé em Cristo seja a sua salvação. Ele não crê mais de jeito nenhum. Então diz o escritor, não há nenhuma salvação para esse. Por quê? Porque se não crê em Jesus, não há nenhum modo de alguém se salvar. Ele diz, eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, ele desfez da obra de Cristo. Ele fez com que a crucificação não valesse nada para ele. Ele está dizendo que a cruz e a morte de Cristo lá não significam nada para ele. Aqui não é um pecadinho que alguém cometeu. Aqui é a apostasia, é negar a fé. Mas no capítulo 10, ele vai dizer, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui, de novo, ele não está falando de um pecado que alguém cometeu e depois se arrepende. Ele está falando de uma vida deliberada no pecado. Alguém que peca e peca e peca e peca e não se arrepende, não confessa e não quer voltar à comunhão com Cristo. Ele pode até continuar crendo ou na sua consciência dizendo, não, eu sei que Jesus é quem salva. Eu sei que a salvação é só em Jesus. Mas ele amou mais o mundo do que a Cristo, amou mais as trevas do que a luz. Ele prefere viver na vida de pecado. Esse também não pode ter a sua salvação porque o pecado nos afasta de Deus. E não há nenhum versículo na Bíblia que nos diga que Deus perdoa pecados não confessados, não reconhecidos, não trazidos a Ele. Se alguém continua pecando voluntariamente, deliberadamente, e não se arrepende desses pecados, nem os confessa,
como ele será perdoado? E como terá a salvação sem o perdão dos pecados? É impossível. Nós precisamos então, queridos, olhar para a palavra de Deus. E se alguém pergunta, eu posso ter certeza de que sou salvo? Nós podemos dizer, sim, eu posso estar certo da minha salvação. Porque o que Deus fez por mim, ao enviar Cristo para morrer na cruz, e o que Ele continua fazendo por seu Espírito, pela intercessão de Jesus e pela fidelidade na sua promessa que diz que aquele que crê será salvo. Então a salvação dos crentes está segura, aleluia. Está segura porque eu estou seguro em Cristo. Está seguro porque eu creio na promessa de que o que crê será salvo. Está seguro porque eu estou guardado debaixo de mãos poderosíssimas, que o diabo e o mundo e a carne não podem tirar de mim essa salvação. Aleluia! A salvação repousa na graça de Deus, na sua oferta graciosa, na sua promessa, aleluia, e na sua fidelidade. Então a salvação do crente está garantida. Porém, nós não podemos nos afastar de Cristo. Se alguém se afastar de Cristo e negar a fé, então deixa de ser crente. A salvação é só para os crentes. Paulo diz que Jesus resolveu salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus não salva ímpios, só salva crentes. Se alguém deixar de ser crente, então ele sai debaixo da segurança da salvação. Ele passa a ser um infiel e a salvação não é assegurada para o infiel. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você creu em Jesus, então você pode ter certeza da sua salvação. Algumas pessoas dizem que a salvação ela é assegurada por um decreto de Deus. Os eleitos estão salvos porque Deus desde toda a eternidade decretou. Os eleitos estão seguros realmente. Mas o problema é que se a minha salvação só pudesse ser assegurada por um decreto, e eu não sei se eu estou nesse decreto, eu não sei se eu sou um eleito, então como eu posso ter segurança da salvação? Até porque se eu for um eleito, segundo essa doutrina, eu estou salvo. Mas também se eu não for, não adianta querer fazer nada, que não há possibilidade de salvação para mim. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus. São eleitos porque Deus sabe que você vai crer, ou que você creu, e que você vai continuar crendo, aleluia. A fé é indispensável à salvação. Mas eu posso ter segurança por quê? Porque eu criei, aleluia. Se eu criei, há uma promessa, aquele que crê será salvo. E eu sei que o meu Senhor é poderoso para me guardar. E se eu permanecer nele, e se eu perseverar nele, e ainda que eu tenha as forças do mal investindo contra mim, eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E eu posso perseverar nele. Agora é preciso fazer isto, perseverar no Senhor. Aleluia. A palavra de Jesus permanece para nós. Ele quer nos levar até o fim. Ele nos concede a vida eterna àquele que crê. Mas ele diz, trabalhe, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. As pessoas aqui estavam dispostas a atravessar o mar à procura do alimento material. E Jesus estava dizendo, se esforce, aleluia, para você ter o alimento para a vida eterna. Que nós possamos continuar firmes cada dia em Cristo, irmãos. Perseverando na fé, perseverando na nossa plena comunhão com Ele. Só assim nós seremos salvos. Mas nós já temos esta salvação garantida à medida que cremos nele. E se permanecermos nele, ninguém poderá roubar esta salvação que é pela graça de Deus. Amém?